Respostas a algumas perguntas por Abdu'l-Bahá. Evidências e provas da existência de Deus. Dentre as demonstrações e argumentos sobre a existência de Deus está o fato de o homem não ter criado a si mesmo. Antes, quem o criou e modelou não foi ele próprio, mas outro. E é certo e indiscutível que o Criador do homem não se assemelha ao próprio homem, pois uma criatura sem poder não pode criar outra, e um Criador diligente deve possuir todas as perfeições a fim de que possa criar. Pode a criação ser perfeita e o Criador imperfeito? Pode uma tela ser uma obra-prima e o pintor ser imperfeito na sua arte quando ela é criação sua? Não, a tela não pode ser como o pintor, pois então se teria criado a si mesma. E por mais perfeita que possa ser a tela, comparada com o pintor, ela é completamente falha. Assim, o mundo contingente é a origem das imperfeições e Deus é a origem das perfeições. As próprias imperfeições do mundo contingente testificam as perfeições de Deus. Por exemplo, quando se observa o homem, nota-se que é fraco, e essa fraqueza da criatura é uma prova da força daquele que é o Eterno e Todo-Poderoso. Pois se não houvesse força, não se poderia imaginar fraqueza. Então, a fraqueza da criatura é uma prova do poder de Deus. Sem poder, não seria possível haver fraqueza. Essa fraqueza evidencia a existência de um poder no mundo. Mais uma vez, no mundo contingente há pobreza. Então, deve haver riqueza para que haja pobreza no mundo. No mundo contingente há ignorância. Já que existe ignorância, há de existir conhecimento. Se não houvesse conhecimento, tampouco haveria ignorância, pois ignorância é a inexistência do conhecimento. E se não houvesse existência, não haveria inexistência. É certo que todo o mundo contingente está sujeito a uma ordem e a uma lei que nunca podem ser desobedecidas. Mesmo o homem é forçado a submeter-se à morte, ao sono e a outras condições. Isto é, sob certos aspectos, o homem é governado e esta própria força implica a existência daquele que é o predominante. Desde que o mundo contingente é caracterizado pela dependência e desde que essa dependência é uma de suas necessidades inerentes, deve haver, pois, aquele que, em sua própria essência, seja independente de todas as coisas. Do mesmo modo, a própria existência de uma pessoa doente mostra que deve haver aquele que é saudável, pois sem essa última, a existência da primeira não poderia ser estabelecida. É evidente, portanto, haver um eterno e todo-poderoso que é a soma de todas as perfeições, porque se não as possuísse, ele seria semelhante às criaturas. Do mesmo modo, em todo o mundo da existência, a menor coisa criada atesta a existência de um Criador. Este pedaço de pão, por exemplo, prova que alguém o fez. Deus bondoso. A mudança efetuada na forma externa da mínima coisa prova a existência de um Criador. Como será possível, então, que este vasto e limitado universo se tenha criado a si mesmo e que deva sua existência apenas à mútua interação dos elementos? Quão evidentemente falsa é tal suposição! Estes são argumentos teóricos apresentados às almas fracas, mas quando os olhos interiores são abertos, 100.000 provas claras tornam-se evidentes. Assim, quando o homem sente o Espírito dentro de si, não tem necessidade de argumentos para essa existência. Para os que não possuem a graça espiritual, porém, é necessária a exposição de argumentos de ordem externa.